Boa tarde, eu sou o Dr. Augusto Sampaio, eu trabalho em Portugal e trabalho também na Inglaterra como um médico especialista em doenças venosas. Então, há 37 anos que eu tenho trabalhado com a resolução de problemas como varizes, pequenos vasinhos, eliminação de úlceras varicosas, enfim, tratamento de todas as formas de varizes, tá ok? Mas hoje eu estou a começar uma série de pequenos vídeos a respeito do lipedema, que é uma condição crônica também, que pode ser algumas vezes uma doença ou pode ser às vezes apenas um sintoma e que é caracterizado por uma gordura desproporcional que as mulheres habitualmente, raramente homens, tem na região do quadril, na coxa, às vezes na perna, e também é chamado de síndrome das pernas grossas ou síndrome das pernas gordinhas, vamos dizer assim, tá bem? E o que acontece é que esse problema ele foi sempre subdiagnosticado. Então, isso começou a me chamar a atenção já há 24 anos, quando eu comecei a realizar o ecodoppler dos meus pacientes, e eu tive a oportunidade de começar a fazer ecodoppler em pacientes que tinham também suspeita clínica de lipedema, né? Então eu vi aquele jeito do corpo e por que será que tem essa gordura e essa dificuldade que as mulheres tinham de perder essa gordura acumulada, né, de forma desproporcional, e elas diziam que às vezes elas emagreciam, mas não perdiam gordura nesta zona onde elas queriam perder, né? Então foi muito interessante porque eu passei um período muito longo, então de 24 anos que eu tenho acompanhado esses pacientes com lipedema, que tenho feito o diagnóstico. Eu raramente recebi algum paciente que já tinha tido um diagnóstico de lipedema antes, sinal que era uma condição que era bastante desconhecida pelos médicos, né? E diziam assim, é o jeitinho, é assim mesmo. E o que acontece é que as coisas mudaram agora, né? Nos últimos anos houve uma hype muito grande com relação à questão do lipedema, né? E muita gente falando a respeito do assunto. Então uma coisa importante saber que com relação ao lipedema, o estado atual da ciência é o seguinte: nós estamos ainda na infância do estudo do lipedema, em conseguir entender completa e corretamente ele para darmos informações para as pessoas que sejam reais, que sejam definitivas. E, lamentavelmente, eu tenho visto na internet inúmeros especialistas de diversas áreas, sejam médicos, cirurgiões vasculares, médicos clínicos, médicos de estética, cirurgiões plásticos, dermatologistas, também de outras áreas, também da área de saúde, como fisioterapeutas, biomédicos, também nutricionistas e nutrólogos falando a respeito do lipedema, mas passando algumas informações para as pessoas que são informações que ainda não apresentam comprovação através de estudos científicos, através de publicações, e que a gente possa checar a veracidade. Então, muitas destas coisas que as pessoas hoje com lipedema, que começaram a se autodiagnosticar com lipedema, porque elas veem ali as imagens ou o que o profissional descreve, ou às vezes até uma pessoa que foi diagnosticada com problema, que passa a falar na internet como ela tratou o lipedema dela, qual é a dieta que ela usa, quais são os remédios e que exercícios que ela faz, o tipo de meia, enfim, coisas que foram particularmente indicadas para ela, né? E que toda essa hype que existe com relação à questão do lipedema, na verdade está causando alguns tipos de problemas para as pessoas, porque estão fazendo algumas vezes elas irem atrás de alguma coisa, investindo tempo, investindo dinheiro em algo que não propriamente possa ajudar a melhorar a sua qualidade de vida verdadeiramente ou resolver o problema do lipedema, né? Então, o que eu vou fazer hoje, nesse primeiro vídeo, onde eu faço comentários a respeito do lipedema, do que é que existe atualmente já de publicação científica e que você pode considerar como um bom guia, um bom norte para você que tem lipedema ou que acha que tem lipedema. Eu vou lhe passar então essas informações que são baseadas no que existe atualmente em medicina, baseada em evidências e não a opinião apenas de um médico, tá bem? Então, em primeiro lugar, vou falar a respeito de exercício físico, não é?
Então, os pacientes com lipedema, a principal característica do problema é de eles terem, além da gordura, lógico, localizada, é uma gordura que é dolorosa na imensa maioria das pessoas, tá bem? E aí o que acontece? Uma das principais formas de tratamento clínico do lipedema para quem tem dor nas pernas ou para quem tem aquela sensibilidade muito elevada nas pernas é a realização de exercícios físicos. E aí o que acontece? Existe gente vendendo plano de tratamentos ou de exercícios específicos para lipedema, coisa tal que não existe até agora, tá bem? Então, o que existe publicado com relação a exercícios e lipedema é o seguinte: exercícios especialmente de natação e hidroginástica, onde você trabalha, portanto, embaixo da água, sem você sobrecarregar os seus tornozelos, os seus joelhos, onde você tem o efeito de massagem que a própria água faz sobre os seus tecidos. Ele pode lhe ajudar a amenizar os sintomas do lipedema, ou seja, perna pesada, cansada e com sensação de inchaço, ok? Entretanto, estes mesmos estudos eles mostraram que a associação de uma compressão nas pernas com os exercícios físicos tem um efeito muito superior em ajudar a controlar o volume das pernas e especialmente amenizar os sintomas. Então, veja o seguinte: exercícios, natação, hidroginástica e demais exercícios aeróbicos, eles não vão melhorar o lipedema, mas vão lhe ajudar a amenizar os sintomas do lipedema, o que é muito importante, tá bem? Então, quando você fizer alguma coisa para o lipedema, você tem que saber qual é o resultado que você espera daquilo. Porque o problema é que se você não souber o que você espera, você interpreta mal a eficácia daquilo. Então a pessoa vai dizer: eu já estou fazendo natação e hidroginástica há 6 meses e eu não vi o meu lipedema melhorar. Mas melhorar o quê? O aspecto visual ou melhorar os seus sintomas? Tá bem? Então, o que os estudos mostram é que para perna pesada, cansada e ou inchada, sensação de inchaço, porque no lipedema raramente existe edema, existe retenção de líquidos. No lipedema também raramente existe o linfedema, tá bem? Essa é uma informação equivocada. E o que acaba por acontecer é que, na imensa maioria das vezes, os exercícios e a meia de compressão melhoram realmente os sintomas, tá bem? E devem ser feitos de forma regular. E com relação à compressão, já acabaram por experimentar diversas opções. Então, algumas vezes, como o que a gente deseja com a compressão é uma dessensibilização da pele ao tato e dar um conforto maior, um aconchego para as pernas quando existe o lipedema, a utilização da meia de compressão não obrigatoriamente precisa ser uma meia de compressão medicinal de compressão mais elevada, que às vezes pode ser mais difícil de utilizar. Isso significa que eu, para as minhas pacientes, normalmente como que eu recomendo? Então, eu digo para ela que ela deve fazer com o método de tentativas e erros, tá bem? Então, o que faz? Primeiro, eu digo assim: compre uma leggings, dessas leggings de ginástica ou de yoga, essas bem apertadas, não é? E experimente durante uma semana ou 10 dias utilizar essas leggings de ginástica. E aí você vai verificar se apenas aquele aconchego que a meia dá, essa leggings de ginástica, ela dá nas suas pernas, se é o suficiente para amenizar os seus sintomas ou não. Se a pessoa experimentar, então, usar durante lá 10 dias ou 15 dias e não notei diferença, então o que faz? Bom, aí você pode comprar uma meia de compressão medicinal, que a gente chama de classe 1, que é chamada de suave compressão, que não vai ter nenhum efeito evidentemente importante sobre a circulação, sobre linfáticos ou sobre as veias. O efeito é extremamente leve, mas novamente eu insisto: por enquanto, a compressão medicinal para pacientes com lipedema serve para ajudar a diminuir aquela sensação de dor espontânea que a pessoa pode ter na sua gordura, tá bem? Então, o que a gente procura fazer é fazer um aconchego com a meia de compressão e, com isso, dar um pouco mais de conforto para o paciente. Então, essa seria a segunda etapa. Não deu certo com leggings de ginástica, tenta comprar uma meia de compressão medicinal, mas tem que ir numa loja especializada, geralmente numa ortopédica, onde eles vão tirar as medidas da sua perna e nesse grau de compressão, que é classe 1 ou suave compressão, que é 15 a 20 milímetros de mercúrio, você vai conseguir comprar essa meia mesmo sem uma prescrição médica, tá bem? E a meia você pode escolher. Se você tem mais dor, peso, cansaço ou sensação de inchaço do joelho para baixo, você pode comprar uma meia do joelho para baixo. Ela tem que ficar firme e confortável. Se você sente dor também na zona da coxa, na parte inferior da coxa, no joelho, na perna,
pode ser uma meia até a metade da coxa. Se você sente dor na sua coxa inteira, no quadril, você vai ter que comprar uma meia calça, aqueles collants, não é? Então, o que se faz? É uma forma de você mesma conseguir tentar manusear clinicamente os seus sintomas do lipedema para ver se você se sente mais confortável. Então, revisando aqui e alinhavando. Esqueça a utilização de meias muito desconfortáveis e muito apertadas no lipedema, pois não está comprovada a sua eficácia, nem no controle do lipedema, nem no controle dos sintomas. Os sintomas vai melhorar, lógico, mas não vai mudar a evolução dessa doença. Então, tente utilizar primeiro leggings, se não for suficiente, uma meia de compressão medicinal de classe 1, que é de suave compressão, mas sempre tem que ir em lojas ortopédicas para eles tirarem as suas medidas e lhe darem o tamanho correto. E quando você estiver utilizando esta meia, ela tem que estar firme e confortável. Feito isso, se eventualmente não amenizar os seus sintomas das suas pernas, talvez o que esteja faltando então seja aquilo que a gente já falou antes, dos exercícios, tá bem? Então, se você tem lipedema, você não precisa de um treinador próprio para isso, porque ainda não existem exercícios específicos para lipedema, por mais que alguém queira lhe vender esta ideia, tá bem? O que você deve fazer é uma combinação de exercícios aeróbicos e anaeróbicos, porque isso é bom para a circulação, isso é bom para as suas pernas, e você deve, dentro dos exercícios aeróbicos, você pode caminhar, você pode pedalar, ou você pode fazer natação e hidroginástica, que são fantásticos, tá bem? E, se for possível, você deve fazer musculação também. É muito bom você acelerar o trabalho da sua musculatura do glúteo, das coxas e das pernas, que você vai melhorar bastante a sua postura e aquelas sobrecargas que você eventualmente pode ter no seu joelho, especialmente quando o lipedema está um pouco mais avançado. Agora, lembre-se que para você fazer musculação, você não pode fazer acompanhando vídeos no YouTube, você tem que procurar um profissional de educação física que vai lhe orientar, você tem que pegar um PT, ele tem que lhe orientar durante pelo menos uns 3 meses, 2 vezes por semana, para você aprender a fazer os exercícios adequadamente de musculação, para você não se lesionar, tá ok? Bom, então hoje é o início dessas minhas lives, que é para desmistificar o lipedema e tentar encerrar com as fake news que existem a respeito do manejo do problema. Ele é, em alguns casos, mais simples do que se imagina e a maior parte dos pacientes tem condições de fazer a gestão do seu lipedema de uma forma muito mais fácil, com as orientações corretas, e não com eventualmente vários tipos de exageros que você vai acabar encontrando por profissionais de saúde ou não na internet, tá ok? E eu estou aqui para lhe ajudar. Eu sou um médico especialista em doenças venosas, mas como eu disse, já faz 24 anos que todo meu paciente, quando eu faço a consulta, eu vejo que ele tem um aspecto clínico de lipedema, eu examino ele no ecodoppler e eu sei diferenciar então se a dor que ele está sentindo é porque ele tem uma insuficiência venosa, se ele realmente tem retenção de líquidos ou não, ou se ele tem linfedema, porque a gente, através da ecografia, consegue identificar se o paciente realmente tem retenção de líquidos e se tem eventualmente retenção linfática ou não, tá bem? Apenas clinicamente, do médico apenas examinar, é muito difícil saber, tá bom? Bom, eu vou deixar esse vídeo salvo aqui na minha página, e se você tem alguma amiga que tenha lipedema, que esteja sofrendo com esse problema, encaminhe esse vídeo para ela também, e quem sabe a gente possa ajudar com isso, melhores informações e conseguir conviver muito melhor com o seu problema, tá ok? Eu queria aí agradecer a todos vocês aí que ficaram acompanhando durante esse tempo, a Suênia, a Mira, a Souza, Suênia, o Luiz, meu querido amigo, a Custódia, a Luísa, Andréia, Andréia Sescato, minha antiga secretária, com saudades, Fonseca, a doutora Gláucia, muito querida, minha amiga do Rio de Janeiro, excelente flebologista, uma das melhores, tá bem? Se você está aí no Rio de Janeiro e tiver oportunidade, necessidade, é muito querida e é muito boa, muito competente, tá bem? Rosenaite, minha paciente, Lili Colares,
o Renan, meu primo. Então tá bem. Ok, bom fazer história, né? Contente com aqui. Obrigado, meu querido amigo Edu. Bom, pessoal, então, obrigado por ter assistido. Eu espero que tenha sido interessante para você que tem lipedema e, se for possível, aí, compartilhe essa informação com as suas amigas, tá bem? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.